Vamos Boa. falar agora de notícia. A gente queria ficar falando de carnaval, né, Guilherme? Mas vamos. Eu preferia. Mas é o seguinte, gente, lá na agremiação do Supremo, teve uma pessoa que pulou fora do ritmo do carnaval. O ministro Dias Toffoli, depois de 2 meses quase de pressão, de críticas sobre a relatoria dele do caso Master, ele ontem jogou a toalha e deixou a relatoria do caso de corrupção mais importante hoje do país. Por que isso aconteceu? Porque ele foi citado por um relatório da Polícia Federal entregue ao ministro Edson Fachin na segunda-feira, e nesse relatório, segundo foi publicado pela imprensa, haveria mensagens entre o Daniel Vorcaro, né, o dono do Banco Master, e o cunhado dele, Fabiano Zettel, falando do pagamento de 20 milhões de reais a uma empresa de que o Dias Toffoli era sócio. Essa decisão do Toffoli, Guilherme, não veio à toa, né? Veio depois de uma reunião entre todos os ministros do Supremo, que durou aí coisa de 3 horas, e depois da qual os outros 10 ministros, soltaram uma nota dizendo que o Toffoli, considerando os altos interesses institucionais, fecha aspas, pediu que o caso redistribuído para outro ministro relatar. E o sorteio foi feito ontem mesmo e vai ficar com o ministro André Mendonça. Conversar com vocês da nossa comunidade sobre o que vocês estão achando dessa história, o que levou o Toffoli a abrir mão da relatoria, o que vai acontecer com o caso Master. E para ajudar a gente nessa conversa, a gente vai receber o cientista político e professor da Fundação Dom Cabral, Creomar de Souza. Eu estava olhando aqui já a nossa comunidade, já tem gente falando que eu vou gostar do Carnaval de Salvador. Tenho certeza, gente. Eu acho que quem é carnavalesco gosta de carnaval, ponto, né? Mas você não vai esse ano para Salvador, né? Você vai ficar em São Paulo, né? Não, eu vou ficar em São Paulo esse ano. Estou falando que eu me devo isso. Um dia eu preciso ir para Salvador. Então, eu não quero decretar Olinda como o maior carnaval antes de eu conhecer o carnaval da Bahia. Eu acho que seria um desrespeito, né? Ia botar fogo aí nessa rixa. Pode falar. A gente fez documentário sobre o Carnaval de Pernambuco, eu vou para lá, estou empolgadíssimo, mas eu quero dizer o seguinte, eu sou carioca, eu não estou me posicionando se Olinda é o maior ou melhor, nada disso, tá? A minha opinião aqui é neutra, eu quero deixar bem claro para os meus conterrâneos que eu não estou dizendo que Olinda está acima de Rio de Janeiro no quesito Carnaval, tá? Certo, disclaimer feito. Gente, quem não está inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve, ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de todos os episódios do Matinal. Se vocês acham que tem mais alguém que quer bater esse papo com a gente sobre o caso Master, o Supremo e o Toffoli, já pega esse link, manda aí no Zap para quem vocês acham que pode querer entrar nesse papo conosco. E se vocês estão ao vivo com a gente, mandem comentários aqui no YouTube, ou no X, ou no Facebook, onde a gente também está transmitindo, que a gente consegue interagir com vocês ao longo do programa, e é para isso que a gente está aqui. Coloca seu joinha, manda seus emojis aí de coração para o algoritmo ir entendendo que vocês estão gostando do nosso papo. A gente está transmitindo o Matinal na horizontal e na vertical. Se você está em um formato e quer trocar para o outro, o link para fazer isso está na descrição do vídeo aí no YouTube. Se você está no celular, muito provavelmente fica mais confortável para você assistir na vertical, se você está na TV ou no computador, na horizontal. Acho que não esqueci de nada, Guilherme, mas se eu esqueci, você me complementa. Não, esqueci de nada. Bia, o ministro Dias Toffoli não aguentou a pressão e pediu para deixar a relatoria do processo. Foram 2 meses aí bastante desgastantes, especialmente essa semana, depois que a Suprema Corte foi bombardeada com notícias novas, né, do envolvimento dele no caso, trazidas pela Polícia Federal. Guilherme, e aí na noite de ontem veio essa notícia, né, essa nota oficial do Supremo, dizendo que os 10 ministros em reunião fechada decidiram acolher pedido do próprio Toffoli para retirar o seu nome da relatoria do caso Master. E ontem mesmo esse processo foi redistribuído, foi parar com o André Mendonça.
Queria só pontuar uma coisa. O Toffoli, ele vinha negando a necessidade de sair da relatoria do processo ao longo de todos esses últimos meses. Inclusive, em resposta ao Fachin nesta semana, após a informação de que a PF tinha entregado ao Fachin as mensagens do celular do Vorcaro, no qual o Toffoli estava envolvido, era citado, tinha conversa dele com o Vorcaro, e inclusive com relação a esses pagamentos. Então, ele faz esse movimento depois dessa reunião com os ministros, no qual o clima já tinha mudado com relação a ele. Até então, todos os ministros vinham fazendo defesas públicas do Toffoli também. Até o próprio Fachin chegou a soltar uma nota que era um pouco complacente com a relatoria do Toffoli. E aí ontem veio esse novo cenário. Então não é que o ministro esponte própria ali resolveu ele mesmo sair, né? Teve uma pressão grande, né, Guilherme? Teve. E a nossa comunidade lembra que ontem a gente comentou aqui que a Polícia Federal tinha entregado ao presidente do STF, Edson Fachin, esse relatório que eu falei na abertura do programa. Mostra mensagens do Daniel Vorcaro e do Fabiano Zeta, o cunhado dele, que citam pagamentos de 20 milhões de reais à empresa Maridity, da qual o Dias Toffoli admitiu só agora ter sido sócio com os irmãos. Isso mudou tudo, né, Bia? Com certeza, Guilherme. Mas a imprensa já vinha fazendo várias revelações sobre a relação do Toffoli com essa empresa, né? Indicando, inclusive, que os irmãos do Toffoli aparentemente não viviam uma vida de opulência ali que justificasse serem sócios de uma empresa que tinha um resort daquela monta lá, como o Tayayá. Mas essas mensagens elas foram extraídas de 5 celulares apreendidos pelos investigadores do Daniel Vorcaro. No documento da PF, a PF cita o trecho do regimento interno da Corte sobre suspeição dos processos. Esse relatório que foi entregue para o Fachin foi a gota d'água em uma crise que já vinha escalando, como você disse, nos últimos, no mínimo, 2 meses, desde novembro, quando o Toffoli assumiu o controle das investigações, que antes estavam numa instância mais baixa e não no Supremo Tribunal Federal. De lá para cá vieram uma série de polêmicas envolvendo o Toffoli, inclusive decisões do Toffoli no curso desse processo. Acho que a gente pode lembrar da imposição de um sigilo em nível mais elevado do que o segredo de justiça comum, tradicional dos processos, da viagem dele em um jatinho particular no mesmo voo de um advogado que chegou a defender um diretor do Banco Master, gerando aí questionamentos sobre a sua imparcialidade, da tal das acariações marcadas no final do ano, no qual o Toffoli colocava um diretor do Banco Central junto com os investigadores. Isso foi alvo de muito incômodo no Banco Central, depois o Toffoli teve que voltar atrás. Também sobre a custódia das provas apreendidas pela PF, né, com quem ficaria a custódia dessas provas. Também depois Toffoli acaba voltando atrás nesse movimento, mas além dos casos terem sido revelados aí pela imprensa sobre a relação dele com o Master, em paralelo, no curso do processo, movimentos dele enquanto juiz também levantaram, no mínimo, suspeitas e incômodo entre investigadores, né, Guilherme? Exatamente, Bia. A gente viu, né, você citou aqui a imprensa, a gente viu a imprensa com um papel muito importante nesse processo, porque trouxe diversas dessas revelações e também na questão de cobrar junto da sociedade como um todo, né, cobrar uma atitude. Foram aí, no mínimo umas 6 semanas, né, desde o início do ano, pelo menos, uma cobrança bastante forte para que houvesse algum tipo de decisão por parte do Toffoli que mostrasse uma independência. O curso das decisões do ministro foi no sentido contrário, né? Mais e mais ele ia se mostrando comprometido nessa relatoria. A saída dele aconteceu depois de uma reunião que foi convocada pelo Edson Fachin, depois de receber esse relatório. Foi uma conversa entre os ministros, né, naturalmente fechada. Começou no meio da tarde de ontem, depois de 4 da tarde, teve um intervalo e por volta de 8 e pouca da noite veio a decisão. Quer dizer, uma reunião longa. Ontem à noite eu conversei
com um ministro que participou dessa reunião, disse que foi uma reunião tensa, naturalmente tensa. O Toffoli foi cobrado em relação ao que estava escrito na mensagem, né, no documento enviado pela Polícia Federal ao Edson Fachin, mas de uma maneira muito respeitosa. Os ministros, em momento nenhum, colocaram o Toffoli numa posição mais desconfortável do que naturalmente a situação já é. Esse ministro me disse que houve, de todos os ministros, inclusive dos que mais discordam da postura do Toffoli, esse cuidado com a imagem dele. E aí também foi colocado por diversos ministros a impressão de que era insustentável a permanência do ministro Dias Toffoli na relatoria. E aí ele, então, disse que deixaria a relatoria. E foi acertado que, entre todos, que haveria uma sinalização por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal de que, primeiro, não há uma razão legal para suspeição, né? A regra de suspeição ela é muito objetiva e não se enquadra na suspeição o que a Polícia Federal levou ao conhecimento do Supremo. Não cabe isso, acho que até a gente pode, Bia, com a sua ajuda, citar qual é esse regramento aí da suspeição, para deixar claro por que o Supremo diz que não se enquadra. E depois, o outro ponto que foi acertado também entre eles é que haveria uma sinalização de respeito ao Toffoli, né, de confiança no Toffoli. E a nota do Supremo mostra isso, mostra esses dois pontos de que eu falei. Ô, Guilherme, mas eu queria fazer uma ponderação. A regra de impedimento é muito objetiva. A regra de suspeição... A regra de impedimento, obrigado. A de suspeição é muito subjetiva. É completamente subjetiva. Então, assim, eles falarem que legalmente não se encaixa nas hipóteses de suspeição, na verdade é eles falarem, a gente não quer tomar essa decisão de falar que um ministro é suspeito, porque ela é completamente subjetiva. A de impedimento é objetiva, então vamos supor, se você é meu irmão e você entra com uma ação no STF, eu não posso julgar essa ação. Se você é meu marido e você advoga para um cliente, você entra com uma ação no STF, eu tenho que me declarar impedida de julgar. O impedimento, ele é muito claro e objetivo. A suspeição nem tanto, e é por isso que abre essa margem absurda aí de discricionariedade para os próprios ministros ficarem relatando casos os quais a sociedade os vê como suspeitos, os vê com descrédito, né? Não consegue acreditar na sua imparcialidade para fazer esse julgamento. A gente está com o nosso convidado já pronto. Pode falar. Nada como ter uma advogada aqui. Não, nada como ter uma advogada aqui, exatamente. Impedimento e suspeição são coisas diferentes. Obrigado, Bia. Imagina, a gente agora, o seu relato sobre o ministro, ele só me faz, eu tenho um questionamento muito grande, e eu quero até botar isso para o nosso convidado a hora que ele entrar aqui para a gente poder bater esse papo, se esse movimento do Supremo, se ele afasta ou se ele arrasta o Supremo para o centro dessa crise do Master. Por quê? Inicialmente disse, trocou a relatoria, pronto, acabou. Mas isso foi uma forma de proteção do Toffoli? Isso é uma maneira de dizer para a PF, olha, PF, não gostamos que você apontou problemas com o nosso ministro, continua aí, não investiga nada sobre ele, já trocamos a relatoria, toca a vida, segue no Master, entendeu? Foca no Master, foca no Vorcário, esquece o Toffoli, deixa para lá. E aí isso protege o Toffoli? E se protege o Toffoli, a minha leitura é de que isso arrasta o Supremo para o centro da crise. Porque é um tamanho de problema, o que a gente está vendo agora no Supremo, que não tem como colocar para baixo do tapete. Não dá para deixar passar. Não é uma crise como outras qualquer, entendeu? Como outras já vieram antes. É uma crise diferente. E tem um escrutínio muito grande. E não acho que a PF vai simplesmente... deixar para lá, seja lá o que tiver sido encontrado com relação ao Toffoli, ele pode vir a ser investigado. Não tem uma questão só sobre a suspeição no processo. Essa questão foi resolvida. Mas há indícios de problemas de cometimento eventualmente de crime por parte de um ministro do Supremo nessas mensagens? Se há, o problema é muito maior. E aí a conta pro Supremo de, em tese, preservar o Toffoli nesse espírito de proteção de corpo aí,
vai chegar em algum momento. Mas, enfim, queria te ouvir também um pouco sobre isso e a gente já chama também nosso convidado para a gente poder falar com ele. Tem indício de cometimento de crime, né? O que eles colocam, base nessa mensagem, é que possivelmente uma empresa do Toffoli, da qual ele era sócio, recebeu 20 milhões do Daniel Vorcaro. E qual é o outro lado que leva a gente a suspeitar, a ter o direito de suspeitar da natureza do recebimento desse dinheiro? A conduta do Toffoli à frente do inquérito, né? Você teve uma conduta que em diversos momentos pareceu querer beneficiar o Daniel Vorcaro e o Banco Master. Na minha visão, se você pega um aspecto e outro, isso é suficiente para colocar uma pessoa na condição de suspeito e, portanto, possivelmente na condição de investigado. Caberá ao André Mendonça, provavelmente, apreciar, se a Polícia Federal fizer, apreciar um pedido de investigar ou investigar o Toffoli, né, formalmente. Agora, queria, antes da gente receber o Creomar também, até para a gente já preparar um pouco a conversa que a gente quer ter com ele, quero saber dele, ouvir também a nossa comunidade, sobre o que vocês acham que vai acontecer na relação Polícia Federal e Supremo. Porque o que aconteceu, Bia, nesses últimos meses foi inédito na forma da condução da relatoria, né? O Dias Toffoli, ele esticou a corda, como eu não lembro de nenhum relator esticar aparentemente a favor de um dos lados da coisa, como eu, de novo, não tenho memória. Agora, eu também não tenho memória em 15 anos aqui em Brasília de a Polícia Federal ter peitado um ministro do Supremo como peitou e ter ganhado essa parada. Até houve alguns momentos em que a Polícia Federal tentou fazer isso, mas nunca teve força institucional ou os fatos não eram suficientemente estarrecedores, como são no caso do Toffoli, para ter vencido essa parada. Venceu. Isso, na minha visão, não vai ser uma guerra que vai terminar aqui. Até porque existe uma divisão no Supremo em relação à natureza desse inquérito, a forma como a Polícia Federal vem conduzindo. O Toffoli não estava sozinho nesse lado de críticas. As críticas não são verbalizadas publicamente como são nos bastidores. Mas a gente tem ministros como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, que têm, esses três pelo menos, eu tenho informação de que tem críticas à postura da Polícia Federal nesse caso. Outros vão se encorpar a esse grupo. Como vai ficar a relação Supremo e PF? Bom, temos muita pergunta aqui, vamos receber o Creomar de Souza. Creomar, tá por aí? Junte-se a nós, meu caro. Tudo bem? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Creomar de Souza, cientista político, professor da Fundação Dom Cabral, vai estar aqui para conversar com a gente sobre esses pontos. Creomar, primeiro, eu acho que a gente já foi colocando aqui uma série de perguntas antes de te receber. Então, queria sua leitura sobre essa solução do Supremo dada ontem, aí com a saída do Toffoli da relatoria. Qual é o impacto que você vê disso inicial? Então, gente, eu creio que tem duas questões importantes quando a gente está pensando nessa crise. Estava acompanhando aqui, antes de entrar na sala, a discussão de vocês. E o primeiro deles tem uma esfera jurídica, e eu não sou do direito, Bia, então assim, eu vou usar uma referência com a qual eu conversei ontem, que foi o professor Maierovitch, né? Em que ele diz que o grande problema dessa crise, o que afunda o STF nessa crise, é o elemento de você ter um juiz que não é o juiz natural, foi a expressão que ele usou, se imiscuindo em um tema que não lhe cabia, e a partir daí criando uma série de constrangimentos institucionais para outros atores. Aqui a gente pode trabalhar dois, o Guilherme trabalhou muito bem a questão da Polícia Federal, eu vou trazer outro, que é o Banco Central. Né? O Banco Central sofreu pressão como uma espécie de estratégia de pinça, em que ela saiu do STF de um lado na transição do ano passado para esse ano e do TCU de outro. E aí isso me leva para a segunda camada que eu acho bem importante aqui, que é a camada do mundo político. Isso quer dizer, como o ecossistema político passou a reagir a esse processo. E aí
parafraseando mais uma vez aquilo que vocês já falaram, eu creio que tem dois movimentos bastante interessantes. Aquilo que alguns atores falam em público, e um número considerável deles está em silêncio, buscando distrair atenções, o que para mim é um indicativo do quão grave a situação é. Mas em bastidor se constrói uma espécie de tentativa de consenso para encontrar um abafa. Como o abafa não tem funcionado, me parece aí, e a política é pródiga em fazer isso, que em algum momento vai surgir alguém que seja candidato a boi de piranha dessa história. Quer dizer o quê? Em um ano complexo como esse, em um ano eleitoral bastante tenso, você tem que colocar alguém para ser o responsabilizado. Eu creio que o grande problema do ministro Toffoli, e aqui eu acho que é sempre importante em tempos tão difíceis como esses, a gente lembrar que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é que efetivamente ele comprou uma crise para si, né, à medida que ele se envolveu no processo, e após isso ele comprou uma crise para o STF. E lembrando aí, falando de uma outra atividade que eu tenho uma consultoria de análise de risco político, quando você fala com o pessoal do mercado, a grande preocupação é, peraí, o STF tem muita coisa importante para julgar nesse ano, e de repente a gente vê uma corte que está tendo continuamente um processo de questionamento da sua autoridade e legitimidade. Então, eu creio que de início de diálogo, esses são os elementos que mais me chamam a atenção hoje. Boa. Cromar, esse ponto que a Bia tratou de arrastar o STF para o centro da crise ou afastá-lo, né? À medida que o Toffoli vai sair um pouco do holofote, pero não mútil, né? A gente tem fatos, né? Essa mensagem que a PF cita no relatório para o Fachin é o primeiro fato que tem que ser investigado, e há outros, né? A condução dele no porquê dessa condução dele aparentemente a favor de um dos lados, de maneira tão explícita, essas coisas têm que ser investigadas, né? Então, se ele se tornar formalmente investigado, o Supremo vai estar no olho do furacão, porque vai ter um ministro formalmente investigado no maior caso de corrupção no momento. Isso é inédito. Na Lava Jato, a gente tinha cheiro de coisas sobre ministros aqui e ali, mas você não teve em nenhum momento nenhum deles investigado. Qual é a sua visão? Guilherme, eu creio que você foi num ponto bem interessante. A primeira coisa eu quero concordar, dizer aqui que eu concordo bastante com o olhar que a Bia trouxe. Eu estava assistindo antes de entrar aqui, e eu acho que é isso. De maneira adicional, aquilo que a Bia trouxe e que você comentou, eu creio que tem um outro ponto, que é, ao entrar na crise, não tinha solução boa para o STF. O que eu estou querendo dizer? Fazer algo significava dizer, e o Fachin tentou fazer esse primeiro movimento com a discussão do Código de Ética, que já se mostra pouco eficaz. Não é mais uma questão de código de conduta, né? Se precisa de outra coisa. Eu não sei o que é, porque eu não sou do direito, né? Então não vou me meter nessa seara aí. Acho que já tem muita gente especialista em coisas que nunca estudou na vida, na internet. Então eu vou ficar na minha caixinha, né? A discussão do código de conduta talvez não caiba mais no processo, é outra coisa. E aí isso traz um outro dilema, que é nós temos 10 ministros e ninguém é superior a ninguém. Isso quer dizer, são todos pares, e isso explica a dificuldade de lidar com o impacto daí. E aí a gente chega no terceiro componente que eu acho muito importante, que é efetivamente dizer, o STF entrou numa encruzilhada que não tinha uma boa decisão, como eu falei uns segundos atrás. Fazer alguma coisa que foi a saída do Toffoli significa dizer que alguém sentiu alguma preocupação. Eu vou evitar usar a palavra que a Polícia Federal usou, porque, né, não estou nessa esfera de investigação, mas assim, alguém sentiu que tem um problema e aí ele sai. Isso significa dizer que bate no Toffoli, e como você muito bem disse, Guilherme, o Toffoli sai do holofote, mas toda a Suprema Corte entra. Porque agora a gente tem uma expectativa em cima do que o André Mendonça vai fazer. E aí é uma outra camada dentro da lógica de embate institucional e político entre essas 10 ilhas que estão lá dentro. Agora, se de outro lado o STF não fizesse nada, aí você tinha um impacto ainda pior. Quer dizer, não só há uma dissociação da realidade e uma conivência com uma conduta que não é boa, como a compra no curto e no médio prazo de um nível de risco para si mesmo que alimenta
se vocês me permitem falar um pouquinho do próprio processo eleitoral, uma série de compreensões da realidade que dizem: olha, quando a gente estava dizendo que esse pessoal aí não tem preocupação nenhuma com a realidade, não, essa ideia de instituições, de democracia, que isso é conversa para boi dormir, olha aqui a prova, né? Eu creio que esses são os elementos e aí. E sendo muito objetivo e muito transparente aqui. Eu creio que o dilema que o STF vai ter que tratar do ponto de vista de risco político, reputacional e institucional para si, transcende nesse exato momento uma mera abordagem, por exemplo, de comunicação, ou uma fala do juiz, ou uma carta. Porque, por exemplo, se você olhar as últimas notas que saíram, tanto do gabinete do Toffoli, quanto aquela nota conjunta de ontem, qualquer leitor mais qualificado vai enxergar na própria nota uma série de inconsistências, né. Ontem, nessa conversa que eu tive com o professor Maerovitch, ele mesmo apontou, ele disse: "Cara, o primeiro parágrafo não conversa com o terceiro parágrafo, que não conversa com o segundo com o quinto parágrafo", isso quer dizer, é uma amarração, em algum sentido, para proteger a corporação, mas à medida que protege a corporação numa ideia de deixar todo mundo na mesma página, alimenta um risco reputacional para uma instituição que tem que votar de questões de ambientais ao processo eleitoral numa quadra histórica que vai de agora a fevereiro até novembro. E aí o que que você vai fazer? Você não vai votar para esperar voltar a legitimidade? Ou você vai votar e correr o risco da contestação? A gente está vendo aí que o STF de 2025, hoje 26, é um STF com menos capacidade de intrusividade do que 10 anos atrás. A turma está apelando para as conciliações porque tem medo do governador, do prefeito, que, a depender da posição política, diz que não vai dar o cúmplice. Né? Então, esse é um elemento muito perigoso que que a sociedade brasileira está comprando para si hoje. Cleomar, tem algumas perguntas que chegaram aqui para a gente no chat. Eu vou tentar condensar aqui para passar para você. Tá bom. A Valentina pergunta assim, né, se a situação do Toffoli pode render um pedido de impeachment, e na sequência tem uma outra pessoa que pergunta se para o Flávio Bolsonaro seria bom apoiar o impeachment do Toffoli. Então, queria passar essa leitura um pouco para o Senado hoje e para a relação do Senado com o Supremo também. E aí já emenda uma outra, porque tem um comentário também, saiu 6 e entrou meia dúzia sobre o André Mendonça. Então, eu também já te pergunto, assim, o que dá para a gente esperar, tendo em vista a situação do Supremo hoje, que é essa que você desenhou para a gente, dessa relatoria do caso Master agora trocando de mãos. Tá, vamos lá. Eu vou tentar, Bia, pegar uma coisinha por vez, e aí, por favor, caso eu esqueça de algo, você pode dizer, você esqueceu tal coisa, não tem problema algum, tá? Eu creio que de saída aí a gente tem uma questão institucional, quer dizer o quê? Há essa discussão de que o Senado pode, em algum sentido, avançar um processo de impeachment contra um ministro do Supremo, né? Só que isso vai depender de números que hoje o Senado, teoricamente, não possui. E aí tem uma outra camada que eu sempre acho importante para a gente discutir o mundo real da relação entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Senadores vivem no creme de la creme do mundo político, né? Mandatos longos, 8 anos, o cara até se desacostuma a fazer política em determinado sentido. Ministros do Supremo Tribunal Federal ficam décadas no ministério. E aí, vamos lembrar aqui de uma obra de um cara que eu gosto muito, né, que é o Shakespeare, que ele trabalha uma emoção que eu acho bastante importante e que tem muito impacto no mundo político, que é a inveja e o rancor. Inveja e rancor fazem muito estrago no mundo político. Então, um senador, quando vai pensar ou ponderar um determinado ataque a um ministro do Supremo, ele sempre pensa no impacto da inveja e no impacto do rancor. Mesmo porque a gente tem provas muito claras do quão arriscado é você ameaçar ou assumir uma posição hiper grave ou, em alguns momentos, flertando com a ameaça em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que Jair Bolsonaro, Núcleo 1 e Núcleo 2 estão aí para provar isso, né? Esse é o primeiro elemento. O segundo vai para o ponto de vista institucional, que significa dizer o quê? Teoricamente, quem tem que se mover à medida que encontra algum tipo de suspeição é o PGR,
né? Que é o Gonê. E aí vamos lembrar que o Ministério Público de 2013, 14 para cá, ele passou por algumas fases, né? Tem aquele Ministério Público hiperativo durante a Lava Jato, né? Depois a gente tem uma tentativa de normalização do Ministério Público, porque as instituições brigam também entre si. E aí agora uma tentativa de acomodação do diálogo do Ministério Público com as outras instituições dentro daquela pactuação que envolve ali a chegada do Lula ao poder em 2023. Quais foram as ações e os movimentos do Gonê até aqui, né? Em um primeiro momento, muito silêncio. Em um segundo momento, uma provocação recebida do presidente da República, e aqui eu não vou entrar no fato se a provocação deveria ser feita ou não, né? É só para permitir a gente migrar para a questão eleitoral. E em um terceiro momento, um recado velado dizendo: olha, se o Toffoli não sair, eu sou obrigado a me mover para pedir que ele saia, usando aqui os instrumentos do MP. Toda essa conjuntura que eu falei até aqui traz para o campo eleitoral, Bia, se você me permite, a seguinte questão. Todo o ecossistema político tem medo das implicações do Master, isso me parece muito claro, né? Porque quando você analisa, e a gente que está nessa seara cotidiana, vocês do lado de cá, eu do lado de cá, vocês do lado daí, eu do lado de cá, todo mundo sabe que o Vorcaro conseguiu construir, como em termos de alegoria, um grande São Francisco de influências, quer dizer, do centro do Brasil até o litoral, ele tinha gente pessoas com as quais ele conversava, acessos em todos os poderes, né? Então todo mundo tem medo, porque se você balançar a jaqueira da crise, cai goiaba, cai amora, cai laranja, cai banana, cai tudo, porque tá todo mundo aí. Só que, do ponto de vista prático, a gente tem uma diferença, que é um grupo partidário sofre com a ideia de um passivo eleitoral sempre que você fala a palavra corrupção. Esse grupo eleitoral é o grupo do presidente Lula. O PT é o grupo que mais sofreu do ponto de vista reputacional com a Lava Jato. E, por consequência, sempre tem até aqui muita dificuldade de falar dessa temática. O que não significa dizer que, para o bolsonarismo, ou para o Flávio Bolsonaro como pré-candidato do bolsonarismo nas eleições de 2026, à medida que ele se ele assumir uma posição muito crítica à questão do Master, não significa dizer que ele também não tenha esqueletos no armário. Porque a gente sabe, por fato, e aqui eu não estou construindo ilação política, eu estou falando de fato, o Flávio tem questões reputacionais ao longo do tempo que o complicam, que são diferentes das do pai, né, e do irmão, que são mais ideológicas e tal. Ele tem questões que já foram objeto de investigação, inclusive com o pai interferindo em dirigência da Polícia Federal durante o mandato. Então, me parece aí que todo mundo, em algum sentido, quer dizer que é a favor das investigações, mas esse a favor das investigações vai até a página 2, né? E efetivamente me parece, pelo que eu tenho medido, pelo que a gente tem observado de palavras-chave, de discurso, da nuvem de percepções, é que há, em algum sentido, uma percepção de que se o acordo não for possível, né, no sentido de colocar um pouco de água na fervura, muito possivelmente o sistema político vai oferecer alguns objetos sacrificiais para que a sociedade veja, olha, alguém está sendo punido. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que eu cobri tudo, mas se não, você pode me corrigir. Cobriu sim. E aí, Guilherme? Não, eu queria te perguntar o outro ponto que a gente comentou antes de você chegar. Essa guerra que deixou de ser fria, guerra quente entre PF e Toffoli, ela vai aumentar e vai se tornar uma guerra entre PF e STF, agora que, como você bem pontuou, o STF, ao defender o Toffoli, se colocou numa situação arriscada? Guilherme, eu acho que essa é uma pergunta excelente, cara. Eu creio que, de fato, a gente já tem uma conflitividade entre. Vamos trabalhar aqui com duas camadas para ser muito didático. Entre aquilo que é o guardião da Constituição, mas que efetivamente se tornou ao longo da nova República uma casa política, que é o STF. O STF faz política e é parte do processo. No mundo político, todo mundo vai fazer política. E as instituições de controle,
que foram se moldando a partir de 88 e viraram burocracias muito fortes. Eu creio que, e aqui, se você me permite dizer, eu creio que desde o momento, vamos lembrar aqui, minha memória não é muito boa, tá, gente? Então, se vocês lembrarem o mês efetivo, vocês me corrigem. Quando o Toffoli cria aquela acariação entre o diretor do BC e o Vorcaro, ali ele dá uma pedrada em um organismo de controle e acerta dois, né? Porque ele dá uma pedrada no Banco Central, em que o Ailton Aquino, que é o diretor de fiscalização, havia apenas feito seu trabalho, né? Mas ele acerta a PF, que estava conduzindo as investigações, e que a delegada da PF tinha que passar o constrangimento de fazer uma cariação entre um cara que era um fraudador e o regulador. E aí, se vocês forem se lembrar, tem inclusive um imbróglio no que diz respeito às perguntas, né? O Toffoli manda umas perguntas, a Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal dizem, cara, eu não vou perguntar isso não, assim, tudo muito em bastidor, e aí no fim tem-se um depoimento e fica aquela situação de constrangimento, e aí depois, eu creio que esse é um dado interessante, você vê um movimento de pinça com o TCU também tentando interferir nas investigações. Então me parece, Guilherme, que em nenhum momento foi apenas uma briga entre o Toffoli e a Polícia Federal ou o Toffoli e o Banco Central. Na verdade, a gente tem desde o início uma briga do STF contra essas instituições, porque aí é importante lembrar, cada ministro do STF, no fim, pelo próprio desenho constitucional, é o STF, não a hierarquia. E quando a gente pega ontem toda a simbologia que envolveu a saída do Toffoli da relatoria e os diálogos que a gente conseguiu por falar com assessores, entender os relatos, vocês jornalistas fazendo um excelente trabalho levantando, foram uníssonas as declarações de que internamente os ministros estavam muito chateados com a Polícia Federal, com a ideia de que a Polícia Federal estava investigando o STF. E isso traz para a gente um dilema que eu acho que é muito importante da filosofia latina, que é dizer, o STF é o guarda da Constituição, mas quem guarda o guarda? E me parece que essa está sendo a grande barra que essa crise hoje traz, que é forçar a democracia brasileira sob o risco, né? Eu faço análise de risco, gente, então eu sempre vou falar risco, desculpa, mas é mais forte do que eu. O risco que a democracia brasileira tem, de fato, de não entender que ao limitar ou sabotar os elementos de controle, você efetivamente alimenta discursos que querem explodir a democracia. E aqui a gente não está falando de democracia, da ideia de golpe, de tanque na rua, não é nada disso, é um processo de destruição das regulações, que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você olha o Trump e os reguladores, regulador de saúde, regulador financeiro, tudo vai mudando. E aqui me parece que tanto o mundo político quanto o mundo institucional do STF não se deram conta do risco que eles estão comprando para si. Porque ficou muito cômoda a ideia de que, olha, nós salvamos a democracia, então a sociedade nos deve algo, né? E, na verdade, em termos teóricos, a sociedade não deve nada a quem está ocupando espaços institucionais. São as pessoas nos espaços institucionais que devem à sociedade o fato de que receberam o poder delas, né? Mas essa é uma discussão que talvez pareça ingênua quando a gente está falando de Brasil e de mundo em 2026. Ô, Cleomar, acho esse ponto super relevante da gente trazer, né, de como isso dialoga e como isso se insere nesse contexto maior que a gente tem de tentativas de deterioração do nosso espaço democrático, né? Mas ao mesmo tempo, como o Supremo não pode se blindar, se arvorando nessa ideia de que eu defendo a democracia, então eu posso tudo, porque isso é um risco para a democracia em si, né? Agora, eu estava te ouvindo aqui falar e estava pensando aqui, né? A gente nunca mais falou de Messias. Nesse clima que a gente tem, qual é o espaço hoje para a gente conseguir fazer, não politicamente, porque politicamente eu acho que pode acontecer, mas assim, com legitimidade social,
para indicar um ministro do Supremo, fazer essa baixinha de ministro do Supremo e colocar um novo ministro do Supremo lá, nesse contexto que a gente tem hoje. Como que você vê esse cenário? Tá, legal, Bia. Eu creio que isso permite a gente dividir em dois cortes distintos a partir da sua pergunta, né? A gente tem aí um elemento político-institucional, onde eu acho que o Messias sempre teve uma chance, porque é muito, muito difícil o Senado não aprovar uma indicação de um presidente da República, por todas as questões que envolvem esse processo. Algumas eu já levantei aqui e outras ficam vão se manifestando ao longo do tempo. Eu acho que ele sempre teve uma chance, eu acho que ele ainda tem uma chance boa. O próprio Alcolumbre tentou crescer em cima disso e dizer: eu acho que essa prerrogativa deveria ser dividida com o Congresso. Não é o que o texto constitucional diz, e aí a própria dinâmica política, as dificuldades dele no seu próprio estado de origem fizeram ele ser um pouco mais cauteloso nesse tipo de fala. Agora tem um outro elemento que eu acho que é importante aí, que é a legitimidade social, né? Quando a gente olha para o Brasil dessa década, né, de 2020, efetivamente a gente tem um fenômeno que é muito, muito interessante. E aqui eu vou me usar como exemplo. Eu tenho 49 anos. Quando eu era jovem, adolescente, ali início da juventude, a gente tinha decorado na cabeça a escalação da seleção brasileira ou a escalação do time de futebol que você gostava. Você ia conversar com um taxista, com um açougueiro, com um motorista de ônibus, com um cobrador, né? Eh, Você conversava sobre essas escalações, sobre esses caras, se você prefere o Romário ou o Ronaldo, se o Edmundo tinha vaga ou não tinha vaga, coisas do gênero, assim. Em 2026, as pessoas têm na memória, isso o cidadão comum tem na memória a escalação do STF. E ao ter a memória da escalação do STF, traz um elemento que eu acho que é muito importante, que é isso não está na memória das pessoas por razões boas, isso está na memória das pessoas nesse exato momento por razões que são complexas, que é dizer, alimentar uma perspectiva, e isso é inclusive estrutura de campanha eleitoral, não só aqui, mas em vários lugares, alimentar uma perspectiva de que os desenhos institucionais são caros, ineficazes e dissociados das necessidades das pessoas reais. E esse me parece ser o dilema. Isso, nessa camada, isso pode virar um risco para o Messias, né? Caso a situação se agrave ainda mais, caso haja um processo de questionamento, e aí tem o calendário eleitoral, né? 2/3 do Senado vai ser renovado, e aí uma parte considerável dessa turma vai se candidatar, tem a turma que vai se candidatar às vagas, tudo isso vai gerando um caldo de cultura que nesse exato momento me parece estar ali numa espécie de fervura. Acho que ontem a saída do Toffoli colocou um pouquinho de água, mas aí vem uma pergunta que eu me lembrei que eu não consegui chegar na minha fala anterior, que é, ao transferir esse processo para o ministro André Mendonça, o que se coloca, né? Porque o ministro Mendonça, em algum sentido, ao longo dos anos, desde que chegou, tem se mostrado um cara que não é parte de um arranjo político daquele core do STF, né? Isso quer dizer, ele é voto discordante com o Gilmar, ele é voto discordante com o Dias Toffoli, ele é voto discordante com o Moraes, às vezes com a Carmen. É um ator que efetivamente ainda parece não ter encontrado seu grupo. E de repente ele começa a acumular muito poder institucional e relacional pelos processos que vão caindo na sua mão, né? E aí pode ser a hora de se provar, que é uma expressão que eu gosto muito. A pergunta é: se provar para quem? Né? Para si mesmo, para sua própria agenda ou para uma conjuntura, lembrando aqui, cada uma das cadeiras é o STF. E cada uma das cadeiras tem seus próprios objetivos. E esse me parece ser um risco que a gente está comprando muito, muito alto e que tem aí no horizonte uma variável de instabilidade, sobretudo porque o Mendonça vai julgar isso e ele está no TSE também, né? Então, o ano se desenha como um ano bastante complexo. A gente tem agora o nosso réveillon cultural, que é o carnaval, mas após o carnaval, eu acho que vai ficar complicado, vai ficar complicado.